Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar ali nos nossos cenários de programação, falando um pouquinho mais aqui sobre o nosso conteúdo já efetivado para vocês aí desde as nossas últimas aulas. Principalmente que nós estamos vendo a programação robótica no modo simulador. Temos aqui a aula 12, composição de trem 1.2. Para essa aula, nós vamos usar a simulação composição de trem 1 do Software Modelic System. Você que já tem acompanhado aí as nossas aulas, temos aí o nosso modo simulador, você do 8º ano. Nessa aula, nós teremos aqui a composição de trem 1.2. Nesse cenário de programação aqui, nós teremos hoje justamente tudo que podemos entrar, utilizar como saída e entrada, composição de um trem. Na composição do trem 1, como entradas, nós temos entrada 1, entrada 2, percurso A, percurso B, percurso C, percurso D e percurso E. Temos também aqui como saída na nossa programação, no nosso cenário, o uso do farol esquerdo, farol direito, luzes da estação, farol de avançar, farol de recuar, luzes do trem, motor do trem e cancela. Tudo isso pode ser ativado no nosso cenário. Então, como você pode ver e acompanhar aqui no nossa aula de programação aqui do modo simulador do Modelix Robotics, o nosso software utilizado pelo Colégio Terra Nova. Temos aqui, então, robótica, modo simulador, e esse cenário de hoje podem ser adicionados manualmente o farol de avançar. Ele aciona duas luzes, uma branca na frente e uma vermelha atrás do trem. Então, nós temos aqui ligado e desligado. A imagem demonstrando para você, para que você possa perceber aí a diferença entre ambos os cenários. Temos também o farol de recuar, mesmo funcionando, o farol de avançar com as mesmas posições invertidas. Temos, então, a demonstração do ligado e desligado, também utilizando as luzes do trem no modo ligado e desligado. Temos também o farol esquerdo e farol direito, modo desligado, esquerdo ligado, farol ligado. E temos também, no nosso cenário ainda de programação, a cancela, também no modo simulador ligado e desligado. Turminha aí do 8º ano, luzes da estação no modo ligado e desligado, motor do trem. Então, nesse cenário aqui do motor do trem, ao acionar o movimento para frente, o trem anda no sentido horário. E se acionarmos o movimento reverso, o trem anda no sentido anti-horário. Como você pode perceber aqui, o motor do trem no sentido horário está em verde e o motor do trem no sentido anti-horário está em vermelho, para a demonstração aqui dos movimentos e ações a serem tomadas no cenário. Há 5 sensores no cenário, todos são acionados quando o trem passa por eles. Percurso A no modo ligado e desligado. Temos também o percurso B no modo ligado e percurso B no modo desligado. Temos também o percurso C no modo ligado e desligado. O mesmo acontece com o percurso D e percurso E. Temos também aqui, turminha, a proposta para a aula. Qual é a proposta? A proposta será a seguinte: o trem irá se mover com a velocidade máxima de 100%. Assim que o trem começar a se aproximar do cruzamento, as luzes esquerda e direita devem começar a piscar. E a cancela, o que deve acontecer? Deve ser fechada. Então, quando o trem estiver atravessando totalmente o cruzamento, as luzes esquerda e direita devem se apagar e a cancela deve abrir. Nessa aula também usaremos o recurso de variáveis para controlar o cruzamento e, por meio das variáveis, iremos definir 2 estados em que o cruzamento vai funcionar. Um estado será quando o trem estiver se aproximando do cruzamento, nós chamaremos esse estado de 0. E o outro, quando o trem não estiver perto do cruzamento, chamaremos esse estado de 1. Iremos usar, então, outra variável para controlar a velocidade do trem. O trem vai andar na velocidade máxima. Quando ele se aproximar da estação do trem, deve desacelerar com uma taxa de 10% a cada 0,3 segundos, até a velocidade mínima de 30. Então, o trem irá parar na estação por 4 segundos.
Quando o trem sair da estação, o trem deve acelerar com uma taxa de 10 a cada 0,3 segundos até atingir a velocidade máxima. Como iremos usar variáveis para controlar o trem e o cruzamento? Vamos adicionar o recurso variáveis ao programa. Então, nós temos aqui as variáveis x e y. Em seguida, para melhor compreensão, iremos renomear essas variáveis x e y para estado e velocidade, para assim ficar melhor o entendimento, né, turminha? Iremos fazer primeiramente com que o valor da variável velocidade seja o mesmo valor da potência do motor do trem. Criaremos um fluxograma que faça essa interligação. Colocaremos, então, um bloco iniciar com a função iniciar e OK. Colocaremos, então, um bloco saída e faremos com que o motor do trem funcione com o valor de potência que a variável velocidade tiver. Então, mandar o motor do trem em frente, velocidade e OK. E, em seguida, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída nele mesmo. Por quê, tia? Com isso, a partir do momento que a simulação começar a ser executada, o valor da potência do motor do trem irá ser sempre igual ao valor da variável velocidade. Primeiramente, iremos começar o fluxograma que irá controlar a velocidade do trem e definir o estado em que o cruzamento vai estar. Colocaremos, então, um bloco iniciar para começar o fluxograma. Então, iniciar e OK. Em seguida, vamos definir o funcionamento inicial da simulação. No começo da simulação, o trem vai estar longe do cruzamento, portanto, o estado será 0. Usaremos um bloco definir para deixar a variável estado com valor 0. Então, atribuir estado igual a 0. A velocidade do trem, quando ele estiver longe do cruzamento, irá ser de 100. Colocaremos, então, outro bloco definir, que deixa a variável velocidade com valor de 100. Então, atribuir velocidade igual a 100. Em seguida, vamos ter que verificar o momento em que o trem começar a se aproximar do cruzamento. Isso irá acontecer quando o trem passar pelo sensor percurso A. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta. O sensor percurso A está ligado? Se o sensor ainda não tiver sido acionado, o bloco decisão deve esperar o momento em que ele for acionado. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso A ligado nele mesmo. E se o trem começar a se aproximar do cruzamento, o estado do cruzamento irá passar para 1. Colocaremos, então, um bloco definir que mude o valor da variável estado para 1. Então, nós temos aqui estado igual ao número 1. Como o fluxograma vai mudar a variável estado para 1 quando o sensor percursor for acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percursor A ligado no bloco definir, que muda o estado do cruzamento. Então, vamos lá, turminha. Em seguida, devemos verificar o momento que o trem se aproximar da estação. Isso acontecerá quando o trem passar pelo sensor percurso B. Colocaremos, então, um bloco de decisão que faça a pergunta. O sensor percurso B está ligado? Então, toda vez que temos um bloco de decisão, é um bloco de questionamento. É um bloco que faz uma pergunta e exige uma ação de resposta. Se o trem não tiver chegado no sensor percurso B, o fluxograma deve continuar a verificar o momento que o trem passar. Para essa verificação, iremos criar um loop. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso B ligado nele mesmo. Então, nós temos aqui até o momento dessa forma. Assim que o trem estiver se aproximando da estação, a velocidade dele deve começar a cair a uma taxa de 10 a cada 0,3 segundos. Colocaremos, então, um bloco definir que faça com que o novo valor da velocidade seja a velocidade antiga menos 10. Então, velocidade menos número 10, que é a velocidade que nós acabamos de atribuir aqui, é velocidade igual a velocidade menos 10. Como a velocidade do trem vai diminuir quando o sensor percurso B for acionado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percurso B ligado no bloco definir, que diminui a velocidade do trem, como você pode perceber. Em seguida, faremos com que o fluxograma aguarde 0,3 segundos.
antes de reduzir novamente a velocidade do trem. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse tempo. Então, no nosso bloquinho aguardar, 0,3 e ok. A velocidade final do trem, antes dele parar, será de 30. Portanto, precisaremos verificar o momento que a velocidade do trem chegar a 30. Usaremos, então, um bloco decisão que verifique o momento em que a velocidade chegar a 30. Então, no nosso bloquinho decisão, velocidade igual ao número 30 e ok. Se a velocidade ainda não tiver chegado no mínimo de 30, devemos abaixar mais a velocidade até que a velocidade chegue a 30, respeitando a taxa de desaceleração de 10 a cada 0,3 segundos. Para isso, iremos criar um loop que continue baixando a velocidade. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão velocidade igual a 30 no bloco definir, que diminui a velocidade do trem. Após a velocidade do trem chegar na velocidade final de 30, o trem irá andar com essa velocidade até chegar na estação e então parar. Usaremos o sensor percurso D para verificar o momento que o trem chegar na estação. Colocaremos então um bloco decisão que faça a pergunta: o sensor percurso D está ligado? Então, na nossa pergunta, no nosso questionamento, janela de edição, percurso D ligado. Como iremos nos preocupar com a chegada do trem na estação apenas quando a velocidade do trem chegar a 30, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão velocidade igual a 30 no bloco decisão que verifica o sensor percurso D. Se depois de chegar à velocidade final, o trem ainda não tiver chegado na estação e acionado o percurso D, precisaremos criar um loop que verifique o momento em que isso acontecer. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão percurso D ligado nele mesmo. Após o trem chegar na estação, o trem deve parar. Para isso, usaremos um bloco definir para mudar a variável velocidade para 0. Como a velocidade vai ser mudada para 0, assim que o sensor percurso D for ligado, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão percurso D ligado no bloco D para 0. No momento que o trem chegar na estação, além dele parar, o estado do cruzamento deve voltar a ser 0. Colocaremos, então, outro bloco definir que mude o estado para 0. O trem deve ficar parado na estação por 4 segundos. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Então, no nosso bloquinho aguardar, número 4 e ok. Após ficar parado na estação por um tempo, o trem deve começar a sair da estação. O trem deve acelerar com uma taxa de 10 a cada 0,3 segundos. Colocaremos, então, primeiramente, um bloco definir que mude a velocidade do trem. O novo valor da velocidade deve ser a velocidade antiga mais 10. Então, nós temos aqui na janela de edição, o quê? Nós temos na janela de edição essa modificação aqui, velocidade igual a velocidade menos o número 10. E, em seguida, faremos com que o fluxograma aguarde 0,3 segundos antes de aumentar novamente a velocidade do trem. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse tempo. Então, nós teremos aqui no nosso bloquinho aguardar esse tempo de 0,3 segundos. A velocidade final máxima do trem será de 100, portanto, precisaremos verificar o momento que a velocidade do trem for 30. Usaremos, então, um bloco decisão que verifique quando a velocidade chegar a 100, como demonstrado aqui na imagem. Velocidade igual ao número 100 e ok. Então, como vocês puderam perceber aí, nós até aqui um momento fizemos aí uma evolução, aprendemos bastante sobre essa cronometragem, o uso aí das ferramentas excepcionais, que são o X e Y, que são as variáveis. E então, turminha, como nós temos visto até aí, as variáveis são um recurso muito importante aqui
para o uso da nossa aula, para o uso da nossa programação, como vocês têm visto até aqui. Então, aqui em diante, nós temos a seguinte informação. Se a velocidade ainda não tiver chegado a 100, devemos aumentar mais a velocidade até que a velocidade chegue a 100, respeitando a taxa de aceleração de 10 a cada 0,3 segundos. Para isso, iremos criar um loop que continue aumentando a velocidade. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão velocidade igual a 100 no bloco definir que aumenta a velocidade do trem. Quando o trem chegar na velocidade máxima, vamos ter que esperar novamente o momento que o trem começar a se aproximar do cruzamento e então recomeçar o processo. Para isso, iremos fazer um loop que execute esse processo infinitamente. Usaremos então a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão velocidade igual a 100 no bloco decisão percurso A ligado. Então, nós temos aqui, ó, até o momento, iniciar, atribuir estado igual a 0, atribuir velocidade igual a 100. Se percurso A ligado, resposta não, continua a verificação. Se sim, atribuir estado igual a 1. Se percurso B ligado, resposta não, continua aqui a verificação. Se sim, atribuir velocidade igual a velocidade menos 10. Aguardar 0,3 segundos. Se velocidade atingiu ali o limite ou não, devemos continuar aqui fazendo a verificação. Se sim, temos a pergunta, se percurso B ligado, resposta não, continua aí a verificação. Se sim, atribuir velocidade igual a 0, atribuir estado igual a 0 e continuar aqui a verificação. Caso a resposta seja sim, aguardar 4 segundos, atribuir velocidade igual a velocidade mais 10, aguardar 0,3 segundos, e se a velocidade atingiu o limite ou não, nós temos aqui a continuação da velocidade e verificação da velocidade. Caso sim, recomeçamos desde o percurso A. Com isso, com o fluxograma que controla a velocidade do trem e o estado do cruzamento finalizados, iremos criar o fluxograma que controla o farol esquerdo e farol direito. Colocaremos, então, um bloco iniciar para começar o novo fluxograma. E o iniciar vai ter aqui a função iniciar. O funcionamento do farol irá depender exclusivamente do estado do cruzamento. Colocaremos, então, um bloco decisão que identifique a mudança de estado. O bloco decisão fará a pergunta: o estado é igual a 1? Então, no nosso bloquinho decisão, estado igual ao número 1 e ok. Se o estado não for 1, o fluxograma deve continuar a verificar o momento que o estado for 1. Criaremos, então, um loop que faça essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão estado igual a 1 nele mesmo. Assim que o estado for 1, os faróis devem começar a piscar. Primeiramente, faremos o farol esquerdo ligar. Colocaremos, então, o bloco saída que liga o farol esquerdo. Então, nós temos aqui farol esquerdo, ligar e ok. Como a sequência de acionamento das luzes irá ser executado quando o valor do estado for 1, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão estado igual a 1 no bloco saída que aciona o farol esquerdo. Faremos o farol esquerdo ficar ligado por meio segundo. Então, no nosso bloquinho de aguardar, os 0,5 segundos é o tempo que nós vamos colocar aqui para essa ação. Depois, iremos desligar o farol esquerdo e ligar farol. Colocaremos, então, outro bloco de saída que faça isso. Então, farol esquerdo desligar, farol direito ligar e ok. Faremos o farol direito ficar ligado por outro meio segundo. Colocaremos, então, o bloco aguardar que dê esse tempo. Então, nosso tempinho aqui, 0,5 e ok. E para completar a sequência, faremos o farol direito desligar. Usaremos, então, outro bloco de saída que faça isso. Farol direito desligar e ok. Então, antes de continuar a sequência, precisaremos verificar novamente o valor da variável estado. Criaremos, então, um loop que faça essa verificação e continue a sequência se necessário. Então, com o fluxograma que controla a velocidade do estado do trem e do cruzamento dos faróis finalizados, iremos criar na próxima aula o fluxograma
para controlar as cancelas, ok, turminha? Então, um grande abraço aí para você e até a nossa próxima aula.